A rede hoje recebe nessa edição o professor Alexandre, que é vereador, muito atuante, especialmente na área de educação, de onde ele é a origem dele, né? E hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos, por exemplo, concurso público, sobre o IDEB, que o Alexandre luta muito para que esse recurso seja repassado de maneira como ele deve ser. Então, a gente está aqui e eu agradeço você pela visita, viu, Alexandre? Eu que agradeço, né? Uma alegria estar aqui com você, sempre uma alegria poder compartilhar um pouquinho. A gente está sempre aprendendo, lutando, construindo. Nosso objetivo é sempre contribuir para que as pessoas tenham cada vez mais acesso, melhor qualidade de vida, não só na educação, mas entendendo a educação como também uma forma de transformar vidas, né? Pensar em educação é pensar em saúde, pensar em segurança, porque a gente pode ter cada vez uma cidade, uma sociedade melhor. Oferecimento: Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Unicerp, Posto Econômico, Hospital Santa Casa de Patrocínio, Cicobi, Cooperativa Agropecuária de Patrocínio. Pois é, vamos falar primeiro desse concurso público municipal, porque Patrocínio recebeu centenas de pessoas, milhares de pessoas para fazer esse concurso aí, o último domingo, dia 15 de janeiro, né? E houve um problema, primeiro com a chuva, caiu uma tempestade na hora aqui e muita gente ficou até impossibilitada de fazer a prova e tal. E depois houve problemas nas próprias provas. Então eu queria que você falasse o que foi que aconteceu, porque acho que algumas questões até foram anuladas e tal. Como é que está isso aí? Bom, eu acho que o que precisa ficar muito claro, assim, para a gente conversar sobre isso, Luiz, muito tranquilamente, é o seguinte, porque na política às vezes se intitulam, né, oposição, situação e tudo mais, mas assim, quanto ao concurso, o que as pessoas precisam entender que tem muitas pessoas, inclusive da minha família, pessoas que eu gosto muito, que eu torci muito, que eu arrumei material para estudar, que eu gostaria muito que tivesse passado e infelizmente não passou, né? E agora o que a gente precisa pensar é que eu teria aqui elogios a fazer à organização do concurso, com certeza. Por quê? No dia, inclusive, da avaliação, eu estava em uma escola onde o acesso era tranquilo, era bom, eu fui bem mais cedo para lá, mas eu moro nas proximidades ali daquele lugar onde houve a inundação. Uma inundação atípica, que a gente praticamente nunca viu naquele lugar, daquele tamanho, e aí ali só tem aquela entrada. Então, assim, a ideia do alterar uma hora a mais, isso não prejudicou ninguém, muito ao contrário, foi para resolver aquele problema pontual, que não foi problema com banca, que não foi culpa de ninguém, que não foi para beneficiar ninguém, né? Porque às vezes as pessoas que estavam em outros locais, onde não tinha risco de inundação, que tinha 3, 4 oportunidades, até na hora lá, eu fui obrigado, tinha uma pessoa um pouco mais alterada, eu falei assim, no lugar onde aconteceu isso, gente, só se chegar voando, porque só tem uma entrada. Então, assim, foi de extrema coerência, né? E aí, eu não sei aqui nominar as pessoas, mas parabenizar quem teve essa atitude, porque foi uma atitude que não descredenciou, não houve violação de provas, porque todo mundo, em todas as escolas, começou nas 3 horas da tarde, né? E o concurso público, além do conhecimento, do estudo, da preparação, a gente tem que pensar que ele envolve uma série de outros fatores. Por quê? Porque a pessoa tem que estar bem preparada, tranquila, emocionalmente, né? E as pessoas hoje que estão contratadas e vai com aquela carga emocional muito grande que eu preciso passar, que é a garantia do meu emprego. Agora, outro ponto que eu preciso destacar aqui é da seriedade com o processo, porque tem pessoas acreditando em histórias da carochinha. Fake news total, né? Falaram que a Câmara ia votar para poder cancelar o concurso. Gente, o concurso, ele não seleciona quem eu gosto e quem eu não gosto. Como eu comecei aqui na fala, tem pessoas da minha família, pessoas que eu gosto muito, que eu torci muito, que não passaram, né? E às vezes passaram pessoas de fora que a gente nem conhece. Eu vou usar aqui uma frase que eu usei lá em 2017, quando eu defendi essa questão do concurso, quando eu falei, o concurso abre as portas para todo mundo, portas largas para todo mundo,
E aí, infelizmente, por causa de um ponto, de um décimo, quem ficar na frente vai ser aprovado nesse concurso. O concurso não é feito pela prefeitura, ele é da prefeitura, mas é feito por uma empresa especializada que é terceirizada, né? Isso, ele é licitado, né, e vem uma empresa de fora. Eu, particularmente, até analisei muito, fiz provas da empresa de outros momentos, de Uberlândia, que teve em agosto, e aí a empresa tem apenas um processo de coordenação, né, dentro, e organiza os aplicadores, tudo por conta da empresa. Eu acho que o que a gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes as pessoas pensam assim, tem gente que está acreditando assim, vai dar posse para aquelas pessoas do edital e os outros contratos vão poder acontecer a bel prazer, por indicação, do jeito. Não existe isso. Durante esses 2 próximos anos, né, existe a obrigatoriedade de seguir aquela lista, até para uma substituição de 5 dias, de 10 dias, de um mês, igual a educação, tem que seguir aquela lista. Mesmo que ele não vai se tornar um efetivo, que é isso que o pessoal confunde muito, né? Ele não vai se tornar um efetivo porque ele já está substituindo outro efetivo, uma licença maternidade, uma licença saúde, mas tem que seguir aquela lista. Então, assim, a ideia do concurso é justamente dar oportunidade para todos. E é o mais justo, né? E é o justo, com certeza. Todos os hotéis de patrocínio encheram, e não foi só cargo mais comum, não. Tinha gente de todas as áreas e de muito longe. De muito longe. Na verdade, o concurso público, ele é, assim, bem visto pela maioria da sociedade, né? Nós tivemos aí mais de 13 mil candidatos, eu não sei quantificar exatamente, mas mais de 13.800, se não me engano. E assim, esse pessoal todo buscando uma vaga no serviço público, tendo em vista que é uma vaga com certa estabilidade, né? Com organização. E os cargos, principalmente esses cargos aí de ensino superior, eles trazem aí sempre um atrativo, né, que é entrar numa carreira para poder construir realmente uma carreira, né, com as suas progressões, com as suas promoções e dar continuidade nessa carreira. Então foi muito grande o número de candidatos mesmo. A gente não tem noção da questão nota de corte e tudo, porque a gente ouve, né? Infelizmente já ouvi de muitas pessoas não terem conseguido nem classificar, mas você ouve de muitas pessoas também que receberam boas notas, né? Que pelo gabarito tem boas notas. Então, o resultado é esse, o resultado é do esforço de cada um, e às vezes que alguém não conseguiu, mas eu falava sempre com as meninas que às vezes eu conversava, me pedia ajuda, que isso também não é um final de vida, né? Nós não podemos frustrar e achar, não, vamos ter outras oportunidades, vamos fazer outras provas, vamos nos preparar, que no próximo mais oportunidades. E é bom dizer aqui que o Alexandre é um crítico do atual governo, né? Ele está defendendo o concurso público, a forma como a prova foi feita, sendo um vereador de oposição. Então a gente tem coisas que não dá para criticar. Eu acho que assim, o que mais pesa nesse meu processo de 6 anos, né? Estamos iniciando aí o 7º ano, eu prezo muito pela coerência. Então eu não viria aqui aceitar seu convite para falar besteira. Então no quesito concurso público, eu entendo que assim, por mais que muita gente falando muita coisa, eu particularmente falando, a prova do ensino superior, né? Analisando toda a prova, o pessoal comenta às vezes de uma ou outra questão. Todos os concursos das maiores empresas, até da UNB, pode ser que aconteça anulação de uma questão. Vamos esperar o resultado dos recursos. Eu particularmente acredito que, se acontecer, é uma apenas. Então isso, numa prova de 30 questões, é um valor bem pequeno, um percentual extremamente pequeno. Essa empresa que aplica a prova, ela também que elabora, que já traz tudo pronto. Ela é responsável por tudo. Os envelopes vêm lacrados, né? Na hora da abertura, dentro de cada sala, 2 ou 3 pessoas assinam a ata de abertura de envelope, né? Os gabaritos já retornam lacrados. A empresa deixar o candidato levar a prova é uma questão muito bacana também, porque no último do estado a gente nem pôde, a gente teve acesso à prova depois pelo site. Então é mais um elogio aí à empresa. Uma crítica, né, pessoal assim, que eu faria enquanto professor, porque eu acho que eles
é uma empresa que cobra muita gramática, né? E eu acho que vai na contramão da nossa Base Nacional Comum Curricular e de tudo que está acontecendo na educação, porque a educação hoje trabalha numa perspectiva de habilidades e competências. Então, se você é uma pessoa, né, letrada, que sabe ler, escrever, interpretar muito bem, produzir bons textos, você vai saber interpretar quase qualquer situação. E algumas questões muito pontuais, muito específicas da gramática, fazem com que às vezes as pessoas se saiam mal, às vezes excelentes profissionais se saiam mal porque não tem o hábito de lidar com aquilo ali no dia a dia, né? Alexandre, agora é um assunto que interessa, né, principalmente a você e ao pessoal da classe de educação, que o governo federal reajustou o piso nacional, mas tem vários prefeitos sendo orientados para não dar esse reajuste e tal, porque cada município, estado, tem uma gestão própria. Mas o piso nacional é o que todo mundo segue, né? Sim, teoricamente deveria-se seguir o piso nacional e na própria lei do piso nacional fala vencimento inicial para uma carga horária de no máximo 40%. Só que as pessoas, infelizmente, utilizam dessa fala para esquece esse no máximo 40 horas, né? Esse no máximo 40 horas para utilizar que é proporcional. Tudo bem, mas hoje, com a real situação que a gente tem, lembrando que todo mundo que é da rede efetivo dos últimos concursos aí sabe que nos anos de 2014, 15 e 16, nós recebemos o piso integral pela carga horária ou de 22 ou de 24 horas, né? Nós tínhamos ainda alguns ajustes para fazer em outros cargos, mas na realidade atual agora não se paga o piso integral para as cargas horárias proporcionais aqui. Você trabalha no estado? Não, essa realidade que eu estou falando é do município. Ah, do município. Do município, isso. O estado ainda está bem aquém ainda, né? O estado ainda é mais grave a situação e agora abre um precedente, esse aumento que o Ministério deu, abre um precedente inclusive para os professores do estado entrar até na justiça, porque a carga horária do estado são 24 horas. E o que está acontecendo? De acordo com o vencimento inicial do estado, que ele é 2.350, o piso agora chegou quase o dobro das 24 horas, né? Então já não se paga a proporcionalidade. No município, se a gente fizer essa proporcionalidade, o professor de educação infantil e o professor P1, ele tem uma carga horária de 29 horas. Então ele receberia hoje, com essa proporcionalidade, inicialmente 3.204,50 mais ou menos. Então é uma coisa que precisa ser revista, porque o vencimento inicial ainda não é esse, e a proporcionalidade ela é obrigatória, ela é devida. Então, aí pelo menos a proporcionalidade, isso é o mínimo que se espera. Então, eu fiz ontem uma indicação, né, pedindo um pronunciamento do prefeito, do secretário, porque como eles tinham uma certa tranquilidade de falar assim, não, esse piso é para 40 horas e nós já pagamos além disso. Até o ano passado isso era uma realidade. Agora com esse reajuste, nós não pagamos ainda nem a proporcionalidade. E esse recurso, ele é um recurso advindo do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica. E tem a questão daquele cargo, né, antigo cargo que se chamava monitora de educação infantil, que com a aprovação da lei o ano passado passa a ser educador, né, infantil, e é uma professora de 0 a 3, que fica 40 horas com a criança. Então a elas, o entendimento da maioria dos municípios, inclusive da nossa região, é que a elas deve-se o piso de 40 horas. A remuneração do professor ainda é injusta. Na verdade, o que a gente observa é que cria-se muitas falácias em cima do professor. 2 férias por ano, não sei o que. Só tem coragem de falar umas coisas como essas quem realmente não vive na pele. Porque quem enfrenta uma sala de aula hoje na faixa aí dos 30 a 40 alunos, você não está ali simplesmente para ensinar o português e matemática, igual alguns cidadãos gostam de falar assim, o professor é para ensinar português e matemática, educação quem dá pai e mãe. Aí, quem é esse pai e essa mãe? Eu queria que essas pessoas me apresentassem. Por quê? Que maravilha aquela criança que tem o pai, a mãe, que acompanha, que faz dever, que coloca para estudar. Mas eu, com 18 anos de sala de aula, falo aqui para você. Nós não temos hoje, dentro das escolas, e isso de qualquer rede,
30% das famílias que conseguem fazer esse acompanhamento. Porque as nossas famílias, às vezes, igual, minha mãe era uma mulher extremamente, graças a Deus é viva, uma mulher extremamente humilde, mas que eu chegava da escola e ela me perguntava, tem dever, né? Vai estudar? Não sei o que, isso aí pra você ver, eu sou da década de 80, então é uma coisa que você pensa assim, hoje os valores estão muito distorcidos, você chega dentro de uma sala de aula, você tem aluno com problema de depressão, você tem aluno que está se cortando, você tem aluno que nem conversa com a família, você tem aluno que mora com a avó, que mora com a tia, que mora só com o pai ou mora só com a mãe, então as realidades não é mais aquele formato que algumas pessoas gostam de falar assim também, bom foi o tempo que eu estudei, do professor olhar a gente respeitava. Eu tenho uma disciplina muito boa, graças a Deus, com os meus alunos, tenho um processo de conquista, porque eu acho que ser humano é para ser bem tratado, né? Eles me respeitam muito, eu respeito muito eles, existe uma troca muito bacana nesse sentido. Mas nós temos que repensar que o professor também é um gestor de emoções, de sentimentos ali o tempo todo. Você falava do Fundeb aqui e você lutou muito, inclusive, o ano passado, por essa questão. IDEB, Fundeb. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação e Valorização da Educação Básica, ele foi novamente reformulado, porque lá ele se chamava Fundef, que era Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Em 2008 ele passou a ser Fundeb, que se estendeu para o ensino médio, que até essa época já não tinha direito nem de lanche quem era aluno de ensino médio, nem de livro didático. Então o Fundeb ele terminaria seu prazo regimental em 2021. A partir de 2022 nós não teríamos Fundeb. Aí o Fundeb foi votado como uma lei permanente agora, né? Ele está na Constituição e nós vamos sempre ter. No ano de 2021 a gente percebeu que, como houve essas modificações, o mínimo dele que é para ser gasto com pagamento de professor era 60%, passou para 70%, e eu acho que isso pegou os gestores municipais e estaduais meio de desprevenidos no decorrer do ano, e aí, como é um recurso que não tem como fazer outra coisa, senão tem que devolver, eles fizeram o rateio no final de 2021. Na minha visão, o que foi feito assim, porque eu não obtive nem resposta sobre isso, mas na minha visão, então, o grande problema foi que já foi se organizando durante o ano para bancar praticamente toda a educação com o recurso do Fundeb, para agora poder justificar que gastou mais de 70%. Por quê? A gente não teve abertura de grandes escolas, a gente não teve um acréscimo na rede muito grande. Então não tem como justificar que de um ano para outro, eu fiz inclusive um levantamento de dados através de depósitos em conta, porque isso, se a gente tiver um pouquinho de paciência, qualquer pessoa consegue fazer, porque é tudo público, né? Portais de transparência, site do Banco do Brasil, site do Tesouro Nacional. Então o que a gente percebe é que, né, tanto o governo do estado falando que não houve sobras, o município nem resposta não deu, mas algumas pessoas que têm ligação parece que obtiveram respostas que não houve, mas é porque cadê então o recurso dos royalties do petróleo para a educação? Cadê os outros recursos? Que além do Fundeb, nós temos os 25% constitucionais que tem que ser gastos com a educação. Então, assim, a gente precisa ter mais transparência com isso, justamente para agora, no momento do piso e tudo mais, a gente ter tranquilidade de poder falar sobre isso, né? O pessoal fala muito de educação, o pessoal usa muito a educação para fazer a propaganda, mas não cumpre muito o que está ali na lei, né? Porque na verdade houveram muitos avanços, né, nos quesitos educacionais, de valorização do professor e tudo mais, nessas duas últimas décadas aí, né? Essa lei do piso, por exemplo, de 2008, é um grande avanço, né, na época do governo federal, que valoriza de certa forma, porque assim, se a gente voltar na história, a gente vai encontrar aí professoras aposentadas que falam para nós que lá no início da carreira delas, na década de 60, 70, quem gosta de história da educação, vai falar que elas chegaram a ganhar 10 salários mínimos naquele momento, lá na década de 60, por exemplo. Agora, hoje, o que a gente percebe? Existe essa defasagem muito grande, criou-se uma lei do piso para dar um pouco mais de dignidade para o professor, e aí a dificuldade, e aí quando a gente percebe que, inclusive, frentes de prefeitos fazendo um movimento contrário a essa lei do piso. Então nós precisamos repensar em todos os sentidos
né, o tipo de lideranças que nós estamos, que como eu já falei com você aqui uma vez, eu penso que a educação, pensar a educação, planejar a educação, é pensar todo o resto, é pensar em segurança, em saúde, porque você minimiza diversos outros problemas. Inclusive o Anísio Teixeira, né, que é um ícone da educação, disse que se a gente não começasse lá na década de 90 investir mais em educação, construir mais escolas, não teríamos vagas nos presídios. E é uma realidade quase que real. O que você acha dessa transferência do ensino do Estado para o município e o que vai acontecer com isso? Bom, primeiro que eu não acho, eu tenho certeza, né? A forma que foi feita, porque assim, ó, lá na LDB de 93, 94, 96, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, já previa que o município iria assumir esse Fundamental 1. Só que no caso específico do nosso município, a estrutura é muito diferente. Por exemplo, com quem eu mais me preocupo? Porque às vezes o pessoal busca a gente, aquelas professoras efetivas que estão tendo que ir assumir um cargo à noite, já avançar, no avançar da carreira, ter que trabalhar à noite, sei o quê. Eu sei que é difícil, mas os efetivos, dos males o menor ainda, porque o Estado tem obrigação de arcar com eles em qualquer escola do Estado, coloca eles para dentro, dá uma atribuição para eles. Agora, o que mais me preocupa são aquelas senhorinhas que cuidam da gente tão bem na escola do Estado, que limpa, que cozinha, que cuida. Porque no Estado elas trabalham 6 horas, no município o cargo é de 8. Então precisava ter feito primeiro essa estruturação para ter um equiparado entre as duas redes, para você facilitar, para poder colaborar com essas pessoas, para que não ficasse realmente jogada ao léu, sem emprego, né? Porque ainda tem outra coisa, no Estado o processo de contratação ele é muito liso, né? Ninguém consegue indicar ninguém, ninguém consegue atropelar ninguém, porque existe uma listagem por tempo de serviço, as contratações temporárias têm toda essa organização que ninguém passa por cima de ninguém. E aí, além de tudo isso, né? Além de tudo isso, que é como servidor, como colega de trabalho dos profissionais, né, da nossa Superintendência Regional de Ensino, eu coloco minha indignação, meu repúdio, nesse aspecto chega a me dar nojo falar disso. Por quê? Falar que vai retirar os profissionais da superintendência para colocar hoje lá onde funciona a Secretaria de Esportes, aí algumas pessoas falaram assim, mas lá na Secretaria de Esportes trabalham pessoas, já trabalham no máximo, eu acredito, 20 pessoas, de 10 a 20 no máximo. A menos que vá fazer uma mega de uma reforma, reorganizar tudo lá não tem estrutura para receber 58, 60 servidores de jeito nenhum. E aí também a superintendência é um prédio que atende 7 municípios, é a gestão das escolas estaduais de 7 municípios. Então ela estar num local mais central, ela estar num local mais organizado, mais de fácil acesso, ali no centro administrativo, é um local bonito, organizado, mas especificamente o local onde funciona a Secretaria de Esportes hoje, ele não é um local de fácil acesso para os diretores de fora, né? Então, assim, é isso aí. Infelizmente, eu vejo, assim, com muito maus olhos, a hora que eu vi a comemoração aí, né, inclusive a deputada estadual eleita da cidade fez essa comemoração nas redes sociais dela, eu vi com muita tristeza e com muita indignação, porque eu tenho certeza que aqueles servidores que estão lá dentro da superintendência, os diretores dos 7 municípios da região, ninguém está vendo isso com bons olhos, porque quem está lá, embora seja um cargo de chefia, seja um cargo, né, de assessoramento do governo, mas são colegas de trabalho nossos, efetivos de carreira, que tem que ter o mínimo necessário de dignidade para o seu trabalho. Eu quero te agradecer a sua visita aqui. Com representantes como você, a educação está bem guardada, né? Porque você tem as suas dificuldades e tal, com relação a essa, né, essa movimentação, mas você defende, coloca o negócio a público e aí a gente, né, a própria imprensa também vai fazer a sua parte. Então, quero parabenizá-lo e deixar aqui o nosso espaço na rede hoje sempre à sua disposição. Eu que agradeço, né, te parabenizo, né, pela quantidade de vezes que você já deu essa oportunidade de estar aqui com você.
quantidade de pessoas que te acompanham aí, te desejar um abençoado 2023 para você e para sua família, com muita luz, paz, prosperidade, e que a gente possa seguir. É o que eu sempre falo, esse cargo ele é muito passageiro, a gente não sabe, né, até que momento vai estar nele, e eu gosto sempre de falar, já falei inclusive com os colegas lá, enquanto for da vontade das pessoas e primeiramente de Deus, né? Vou continuar essa caminhada, uma caminhada leve, tranquila, não preciso atacar ninguém, não preciso falar mal de ninguém para poder defender as minhas convicções, mas também não pretendo vender as minhas convicções para ninguém. É isso aí, nós tivemos aqui a visita então do professor Alexandre, né, muito digno vereador, representante da educação na Câmara Municipal de Patrocínio. Nós voltaremos na próxima edição, com outra entrevista, sempre com coisas muito importantes a respeito de patrocínio e a respeito do nosso país. Um abraço, obrigado e até a próxima edição. Oferecimento. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034 99146 3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados durante a Black Friday. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. No posto econômico é assim, abastecendo R$100 em gasolina ou etanol ou R$200 em diesel, você garante o seu cupom e concorre também um vale combustível no valor de R$300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto econômico, posto pé quente da cidade. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.